Estamos aqui em mais um episódio do InovaCast e nesse episódio eu trouxe um convidado ilustre. Eu tô aqui em São Paulo nessa semana aqui e eu trouxe um convidado que é Afonso Paciléu. Muito bem-vindo, obrigada por você ter aceitado esse convite, ter vindo aqui comigo fazer esse InovaCast. Afonso Paciléu é uma inspiração. Um dos maiores advogados trabalhistas aqui de São Paulo, tem um escritório super de renome, ele é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de São Paulo, ele é conselheiro e coordenador cultural da OAB de São Paulo, é empreendedor, ele tem uma agência de marketing jurídico, Sim. que é a Smart. A Smart, tá? Atende muitos advogados aí que querem fazer marketing jurídico. Ele também é mentor de advogados, dá treinamentos, ou seja... Muita coisa aqui nesse InovaCast. Fica aí até o final porque vai ser uma verdadeira aula de empreendedorismo, de liderança, de marketing, em como você realmente se tornar um advogado de alta performance. Obrigada, Afonso. Imagina, eu que agradeço e que bacana esse podcast viajando, veio para São Paulo, né? Você falou inspiração, mas você para mim é uma inspiração, Lisandro. Eu acho que quando eu te conheci, algum tempo atrás, me chamou muita atenção porque naquela época poucas pessoas falavam o que a gente falava, né? E eu me lembro que você sempre falou de venda de uma forma muito clara, muito direta para o advogado. Quando as pessoas ficavam rodeando, né, você sempre colocou isso de uma forma muito clara. Então, você se tornou para mim também uma referência nesse sentido, que eu acho que é tão importante. O advogado vende o dia todo, mas as pessoas não falam da forma que deveriam. Então, você, para mim, iniciou esse processo e foi muito bacana. Parabéns. Eu acho que venda... Nossa, é muito bom, assim, ouvir de você, sabe? Porque você, para mim, foi uma inspiração quando eu comecei. Você começou muito antes de mim, depois eu comecei com esse propósito que a gente Sim. tem de mudar a cabeça do advogado, de realmente ajudar o advogado a conseguir construir uma advocacia de sucesso. Você tem uma baita advocacia de sucesso, você é referência. Eu fiz essa transição de carreira porque eu quis ficar só nisso. Vejo que é uma missão aí minha que requer muita energia, mas nós temos uma missão muito linda, que é ajudar o advogado realmente a viver bem da profissão. Sim. E venda faz parte. Totalmente. A gente vai falar aqui sobre venda, vai falar sobre marketing, vai falar sobre empreendedorismo, que eu gosto muito de ouvir você falar sobre empreendedorismo, trazendo a sua trajetória, de como que você começou lá do zero, se separou do seu pai porque você queria vir com as suas ideias, né? Sim. Montar o seu próprio escritório, e você hoje tem um escritório que é referência, você é empreendedor. Assim, eu não sei como é que você dá conta, porque você faz muita coisa. Eu acho assim, Lisandra, quando a gente tem objetivos, quando a gente quer, quando a gente tem pessoas conosco, né? Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? E eu acho que isso é fundamental e as pessoas precisam entender. O dono do escritório, o advogado, o sócio, ele precisa entender objetivos. O que ele quer? E aí, quando ele desenha o que ele quer, ele precisa sair da operação. E eu consegui sair da operação. Então, desde o início, eu construí o meu escritório fora da operação, né? Então, eu ficava ali na administração do negócio, mas não ali no operacional, porque isso é que te toma tempo. E a gente não pode, a gente tem que estar pensando no marketing, a gente tem que pensar nas finanças, a gente tem que pensar em pessoas, a gente tem que pensar na estrutura da empresa. Então, quando você enxerga o teu escritório como empresa, você decola. Se você não enxerga ele como empresa e se coloca ali numa posição de uma peça fundamental na estrutura do funcionamento do negócio, você não consegue sair do lugar. Então, eu acho que isso é um dos pontos que me faz. Então, eu consigo ter o meu escritório, eu consigo estar na OAB, eu consigo ser o presidente da associação, mas sempre o quê? Tendo pessoas cercadas, delegando. Aí a gente vai dando conta, né? Pessoas que estão ali para te ajudar. Sim. Porque eu acho assim, você sozinho, como você falou, você não vai muito longe. Não, em lugar nenhum. Então, qual é a diferença do advogado que está aí hoje ciscando e não conseguindo viver bem da advocacia, daquele advogado que fatura 1 milhão por ano, mais de 1 milhão por ano? Ele construiu realmente um escritório que é um negócio. Ele construiu uma empresa, enquanto o outro é um advogado que está ali advogando e fazendo ele mesmo. Não que eu não faça, Lisandro, eu faço, eu vou em audiências, eu redijo peças, mas eu não estou em todas as peças, eu não estou em todas as audiências, é isso, né? Então eu consegui escalar o meu negócio quando as pessoas não conseguem porque não tem braços. Então quando você tem braços, agora para você ter braços tem que ter uma cultura forte. Se você não tiver uma boa cultura dentro do teu negócio, as pessoas não vão trabalhar da forma que deveriam. Então, eu vejo muita gente reclamando, mas é difícil ter pessoas, é difícil contratar, é difícil não sei o que lá. Tá, o problema não está nesses pontos que você está colocando, o problema está na cultura que você não criou. Porque as pessoas precisam trabalhar da mesma forma que você estivesse ali quando você não está. Eu tô aqui, por exemplo, com você, eu tenho certeza que meu time está lá trabalhando muito.
Por quê? Porque a cultura é forte. Porque eu falo disso o tempo todo para eles, né? Então, acho que são pontos que as pessoas não dão importância. Como eu sempre digo, o empreendedorismo, são detalhes. É forma de pensar, é forma de agir, é pequenas coisas, né? Enquanto as pessoas se preocupam com o grande. Não é o grande, é o pequeno. A diferença está no pequeno, né? Nos pequenos passos a cada dia, né? Exato. Isso que você falou é muito importante, da clareza. Sim. Desde o início você tinha clareza do que você queria construir, de onde você queria chegar. Sempre. E você foi direcionando o seu barco na direção, eu preciso me tornar um gestor desse escritório. Então eu vou precisar trazer gente para estar comigo e ficar no operacional. Porque o problema é o advogado que fica 100% no operacional, ele não consegue ter tempo para fazer o que você fez, que é pensar nas estratégias, que é pensar no marketing, que é estar se relacionando, que é você pensar na cultura, dar treinamento para sua equipe, se desenvolvendo. Você precisou se desenvolver, não precisou? Lógico. Muito, inclusive, muito. Né? A gente precisa se preparar. Então, o autoconhecimento é fundamental. Então, assim, só que advogado tem um grande problema, né? Ele só se foca no direito. Então, ele acha que ele tem que ser o expert no direito do trabalho, ele tem que ser o expert no direito previdenciário. Você pode ser o melhor no direito previdenciário. Se você não tiver uma mentalidade empreendedora, se você não for criativo, se você não for corajoso, a advocacia não é profissão de covardes, mas a maioria dos advogados, ela tem postura covarde, porque ele não se joga, ele tem medo. Ah, mas a OAB é nossa parceira. E aí eu entro num outro tema que a gente pode trazer mais pra frente, mas o mundo mudou, a advocacia mudou e a OAB também mudou, o que eu fico muito feliz, né? Quando a gente começou, Lisandra, a gente parecia louco. Parecia louco. Era eu falando uma coisa, você falava de venda, as pessoas falavam, essa louca aí falando de venda, esse louco falando de coaching, o que eles estão falando, né? Hoje desmistificou bastante, hoje, né? Isso a OAB dentro... olhava pra gente, quem seja? Não. Você começou. Não, mas, você começou fazendo um trabalho muito bonito aqui na OAB de São Paulo. Porque você quebrou ali pedregulho. Hoje o negócio tá leve, né? Hoje tá leve. Só que hoje também muita gente fala sobre isso, e aí ficou também assim, agora todo mundo fala. E não é assim também, não é tão simples, né? Eu acho que é um monte de coisa. Mas eu acho que a forma que eu falo ela é muito simples. Eu vou muito na questão da mentalidade. Gente, se você não tiver uma mentalidade empreendedora, corajosa, sabe, de não vitimismo, as pessoas se vitimizam, as pessoas culpam os outros. É a Dilma, é o Lula, é o Bolsonaro, é o Covid. Gente, é a economia do país. mexe, é a economia, se mexe. É o cliente que não quer me pagar. É o cliente, é sempre alguém, né? E não é alguém, é a gente, é a tua forma. Você precisa se adaptar, você tem que ser rápido, você tem que ser flexível. A advocacia mudou, a forma de advogar mudou. Mas eu não gosto de vídeo. Então começa a gostar, sabe? Você precisa fazer diferente. Fazer aquilo que a gente tá fazendo, ó. Não quer vídeo? Eu falo assim, faz um podcast. Bate faz papo. Live, bate papo. E você não tem que estar olhando diretamente pra câmera. Você tá com uma outra pessoa ali te ajudando. Mas você tem que aparecer. Porque quem é fantasma, quem hoje não aparece, simplesmente morre. E a gente está falando de um cenário de 1.400.000 advogados, né? E aí você fala para mim, mas o mercado está saturado? Eu sinceramente acho que não. O mercado está saturado de profissionais iguais que fazem do mesmo jeito. Então esse sim, para quem não se atualiza, para quem fica fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, esse mercado tá chato, esse aí tá difícil. Agora, quando você faz alguma coisa diferente, por exemplo, e eu uso muito a minha história, sabe, Lisandra? Já vindo até pro final da minha história. Eu há 4 anos me divorciei. E aí fiz esse processo de divórcio, que foi um pouquinho conturbado, como todo divórcio é. Aí uma advogada que eu conheci também tinha se divorciado. Ela falou, Afonso, eu queria fazer área de família, tal. Eu no escritório não tenho. Eu falei, não tem. Mas eu falei, olha, eu acho interessante fazer área de família. Eu me divorciei, eu tive experiência. Vamos tentar, você também. Bom, abrimos a área de direito de família no escritório. Como é que a gente vai dar start numa área de família que a gente nunca fez, né? Primeiro a gente se especializou, tal. E aí começamos a gravar uns vídeos super, assim, engraçados até, né? Fazendo algumas... Que se comunica com o público. Que se comunica com as pessoas. Lisandra, a gente estava hoje conversando lá, a gente gravou um podcast e falando do que tem brotado de pessoas que estão se conectando com aquilo que a gente está falando. Mas por quê? Porque a gente está trazendo uma coisa que é diferente do que... Se você olhar vídeos de direito de família na internet, é só atacando. É só sendo assim, pondo lenha no parquinho, sabe? Assim, fogo no parquinho. A gente fala sobre respeito, sobre educação, sobre um divórcio inteligente, sobre uma forma... Divórcio humanizado. Mas não de ser tonto, né? De fazer uma coisa porque a gente está lidando com uma família, a gente está lidando com crianças. Eu tenho crianças que passaram por esse processo, então a gente sentiu na pele isso. As pessoas se conectam, a gente está fazendo algo que nunca ninguém falou,
E a gente está se conectando com as pessoas. Ou seja, a gente teve coragem de inovar, né? De se expor. Tá, tô contando um pouco da minha vida. Mas é isso também, trazer a sua história para dentro do seu negócio. Porque quando a sua história está conectada com aquilo, é verdadeiro. Por que a gente tem advogados aí que estão viralizando os vídeos e tal? Porque ele é verdadeiro, porque ele é aquilo ali. Não adianta você querer gravar videozinho copiando os outros, fazendo o que os outros fazem. Você tem que ter a tua essência, tem que ser você. Os advogados hoje que estão quebrando a internet aí são porque são verdadeiros, porque trazem autenticidade. Então a gente precisa trazer isso, as pessoas se conectam com a autenticidade. Quando eu ponho nos meus stories o meu cachorro, a minha vida, o meu papagaio, as pessoas se conectam, as pessoas não querem um Afonso só advogado chatão. As pessoas não querem aula de direito. Isso. As pessoas querem o cara que tem uma vida, que tem um papagaio, que a minha casa tá parecendo um zoológico ultimamente. As pessoas gostam disso. Aquele advogado que se separou e que vai trazer a realidade dele num vídeo, falando para a pessoa comum. Porque o problema também quando o advogado vem gravar vídeo, ele quer falar difícil, ele quer mostrar ali que ele sabe. Quer dar aula. Ele quer dar aula, ele não se comunica com o público. Assim, cara, a pessoa não vai te entender. Ela não tem consciência de que ela precisa daquilo, porque você está falando difícil. Você está falando de advogar para advogado. Mas se você for olhar, o advogado... Eu acho que hoje tem mudado, mas advogado escreve artigo para advogado. Eles escrevem o artigo e já compartilham nos grupos de advogado. Tipo, olha o artigo que eu escrevi. É errado esse pensamento, né? Você quer aparecer pro teu colega, meu. Pro teu colega você não tem que aparecer. Mas tem muito isso. Livros. Advogado escreve muito livro, né? Livro pro advogado. Não escreve livro pro consumidor final ali, pro cliente dele. E eu, lá atrás, em 2017, escrevi um livro. O Guia Prático do Trabalho Doméstico para Empregadas e Empregadores. Eu cresci muito com esse livro, porque esse livro era um livro de cabeceira de patrão e de empregado doméstico. Quando ninguém fazia um negócio desse, eu escrevi. Então, assim, as pessoas falam, mas é muito difícil. Gente, criatividade. Põe a cabeça para funcionar. Criatividade não custa, Lisandra. Não custa, mas as pessoas têm preguiça de parar para pensar o que é novo. Então é mais fácil fazer o que todo mundo já fez. É mais fácil copiar o outro do que criar alguma coisa diferente. Como exemplo, por exemplo, o meu podcast. Estou fazendo um podcast que chama lá... Você já tem o Pod Legal? O Pod Legal. Mas o que é o Pod Legal? Fofoca jurídica. Né? Então a gente pega o quê? O Gustavo Lima está sendo processado. E a gente fala daquilo. Ninguém fez... Nunca existiu um podcast nesse sentido. E tá errado? Não. É só mais leve, a gente fala do direito de uma forma super engraçada, dá risada, bebe um drink. Mas advogado bebendo drink, qual é o problema? Que o cliente se conecta com isso. Porque você está falando para o cliente, você não está falando para outro advogado. Agora também tem cliente que talvez não se conecte com isso. E tá tudo bem também. Talvez o cliente se conecte com um cara formal, gravata, depende do público-alvo. É o público-alvo. Então, assim, o meu público é esse que se conecta comigo. E quem não se conecta e não acha bacana, dane-se. Eu acho que também a gente tem que ter muito isso, sabe, Lisandra? A gente é muito julgado. As pessoas julgam a gente a todo momento, a qualquer coisa que a gente faça na vida. Se a gente fez, é porque fez. Se a gente não fez, é porque não fez. Se vai fazer, é porque vai fazer. Então, o que o outro pensa, o que o outro acha, é um problema dele. Eu faço aquilo que faz sentido pra mim, que me deixa feliz, que me realiza, que eu acho que tô ajudando as pessoas. Eu sou ético, eu faço bem, eu quero bem, eu ajudo. O resto é problema dos outros. Sim. Senão a gente não sai do lugar. E você faz um trabalho super lindo, não só com o público mesmo, direcionando o conteúdo para conscientizar o público, como dentro da OAB, para os advogados, para mudar essa mentalidade. Eu gosto muito de uma coisa que você fala, dos 4 setores do escritório, que você falou que foi que você trouxe para o seu, que é você ter gestão de pessoas, Sim. que é você ter ali os processos, justamente para você conseguir sair do operacional, você ter o pilar do marketing, venda, e você ter gestão financeira. Pensa uma pandemia que a gente acabou de passar por uma pandemia. Quais escritórios não sobreviveram? Que não tinham uma gestão financeira. Né? O meu faturamento, eu fui olhar, a gente foi fazer um levantamento agora, semana passada. O nosso faturamento em época da pandemia, Lisandra, ele caiu para 20% do que era. Eu nem me lembrava disso, eu fiquei assustadíssimo como eu fui ver. E eu não demiti ninguém. Eu mantive todo mundo lá. Por quê? Porque a gente estava estruturado. Né? Mas a pandemia fechou fórum, não tinha mais audiência, não tinha o que fazer. Lógico que depois da pandemia eu ampliei, hoje eu tenho o Brasil todo. Você hoje tá... E você foi para outras áreas. Fui para outras áreas. Aí que vem eu tive a que me reinventar. Você se reinventou. Eu precisei.
Porque veio reforma trabalhista, eu era só trabalhista, aí a reforma trabalhista fez uma queda de movimento, depois a gente teve a questão de Covid, aí eu falei, preciso inventar. E aí a gente se transformou. Mas é isso, você não pode estar parado, você tem que ser flexível, você tem que estar aberto à mudança, você tem que escutar muito, você tem que estudar, você tem que estar atento. Mas mais do que tudo isso, é criatividade. Eu acho que a criatividade é tudo na vida, em qualquer coisa que você vai fazer. E aí vem com a mentalidade, porque nem todo mundo sim. tem. É o que eu falo assim, não adianta nada a gente ficar querendo ensinar marketing, vendas para um advogado se ele não tem a mentalidade de entender que aquilo é importante para ele. Porque muitos falam assim, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu tenho preguiça. Eu sei que eu tenho que fazer, como você falou, mas eu não quero gravar o vídeo. Eu não quero aprender isso, eu não quero investir numa mentoria, eu não quero no treinamento lá que o Afonso faz em São Paulo, eu não quero no treinamento lá que a Lisandra faz no Rio de Janeiro. Eu não quero. Então, continue. Lisandra, por exemplo, eu dou treinamento para advogados e tal, mas eu tenho meus mentores. Por exemplo, eu acabei de fechar agora, há menos de 10 dias, eu fechei uma mentoria de R$66 mil. Para mim e para o meu time. Então, sou eu e todos os gestores do meu escritório, da minha agência, estão nessa mentoria. Fechei porque, assim, a gente precisa. Porque é aquele negócio, o coaching, né? Que eu acho que a mentoria e o coaching, eles estão muito ligados. O coaching é tirar você da ilha para você olhar, né? Então, você começa a enxergar... Amplia a sua visão. Isso. Então, eu tô ali. Então, a gente já tá fazendo reuniões diferentes. Sempre precisa estar renovando, sabe, Lisandra? A gente esquece muita coisa, a gente deixa de fazer muita coisa. Isso não acontece só lá nos nossos mentorados. Acontece com a gente também. Porque a gente tem uma rotina muito corrida. É igual casamento. Todo casamento é bom, até a hora que você esquece, como não dá mais atenção, o casamento acaba. Então, assim, tudo é uma questão de você estar sempre ali, ó, na manutenção. Né? E o escritório é isso, o time é isso. Para o teu time estar bem ali trabalhando, você tem que estar na manutenção, tem que estar o tempo todo se importando com eles. Mas a pessoa chegou com a cara feia, chama o funcionário, chama o colaborador. O que aconteceu? É um problema em casa? Não, é problema de casa, tem que ficar em casa. Não! As pessoas não são máquinas, né? A gente fala assim, não, o problema de casa é pra ficar em casa. Você consegue fazer isso? As pessoas não são máquinas. Eu dei um treinamento no escritório semana passada e eu falei isso. Falei assim, as pessoas são humanas. Então, o líder do escritório, o gestor, ele tem que estar atento a isso. Inclusive nos problemas pessoais. O problema pessoal, ela vai trazer para o escritório. Muitas vezes é um problema de família, é um problema dele estar se divorciando, o casamento não está bem. Ele não vai ter como deixar aquilo em casa. Então, mas isso as pessoas precisam se conscientizar, porque não se conscientizam. Falam, não, tem que deixar em casa, não pode misturar. Mas se a gente mistura... O outro não vai misturar. Então, assim, é isso que precisa. A gente precisa pegar as pessoas no colo, né? Precisa. Mas dá trabalho, é chato. Mas precisa. Se você não fizer, o teu escritório não vai funcionar. Então, você fica tão preocupado com outras coisas e não se preocupa com esses pontos importantes. Seu escritório só vai crescer se você tiver pessoas. Se você tiver pessoas determinadas, engajadas, com vontade de fazer o negócio acontecer. E isso você faz como? Com atenção, com cultura, com todos esses pontos. Então, isso é ser empreendedor. É olhar o teu escritório não só na questão jurídica. A questão jurídica faz parte. É o resto que é importante. É o resto, né? A questão jurídica, assim, cara, é o fim ali, é o teu trabalho. O jurídico mas tem que ter. O jurídico tem que ter. O resto a gente vai ter que fazer. Tem todo um outro negócio que é o que faz a roda girar. Que eles não entendem, o advogado não entende. É difícil fazer as pessoas compreenderem isso, É muito difícil. O que faz a roda girar é a gestão, é a liderança, é o autoconhecimento do líder, é o autoconhecimento da equipe, como você falou, trazer a cultura para o escritório. Tem isso que você falou. Lisandra, se você fala em cultura nos escritórios, nossa, eles não sabem nem o que a gente está falando. Fala se não é. Você é um ET. Cultura. Imagina, eu tenho audiência amanhã. Eu tenho que mais me preocupar, eu tenho que estar aqui fazendo o trabalho, eu tenho que estar atendendo o cliente. Por que você está se matando? Porque a tua cultura não tá ok, então você vai se matar mesmo. Aí você vê, escritórios de sucesso, se a gente pegar qualquer escritório de sucesso, tem isso enraigado. Tem cultura forte. Você vê um Matos Filho, tem cultura forte. Você vê um... Plano de cargos e salários, código de conduta... Né? Você montou plano de cargos e salários desde que você era pequeno? Desde. Então, isso que eu falo para o advogado. Você tem que começar a pensar nisso. Semana passada eu falei com um advogado. Você tem planos de cargos e salários? Ele quer contratar. Ele, não, mas eu sou pequeno, sou eu mais 2. Mas já tem que ter. Sim, porque esse 2... Se ninguém fica. Esse 2, ele precisa pensar assim, dia de amanhã vai ter 4, eu vou ser o líder desses 4. Então ele tem que ter essa ideia, né? Essa vontade de crescer. As pessoas não querem ficar estagnadas. A pessoa não quer ficar num lugar que não tenha perspectiva de futuro. Eu tô aqui nesse escritório e eu vou ser o quê? Lisandra, se bem que hoje, aí eu vou dizer uma outra coisa pra você. A gente tá vivendo uma época também diferente, que os jovens, uma geração aí mais nova, né? 20, 25 anos. É que a gente ainda é novo. A gente é muito jovem, mas assim, os 20, 25,
É uma geração difícil, né? Porque é uma geração que não tá muito... É muito imediatista. Não estão preocupados com o plano de cargos e salários, tá? Eles estão preocupados se tá bacana, se não tá bacana. Não gostou, sai, troca, é igual troca de roupa. Ah, não gostei, troquei de roupa. Então, aí você já tem que ter uma outra coisa. Aí é a cultura, é engajar o time, é uma outra coisa. O cargo e salário já deixa de ser importante para essa turma. É trazer esses treinamentos, até essas coisas dentro do escritório para ele se sentir oxigenado, né? Por exemplo, quando eu tinha um escritório, hoje eu não tenho, e eu sinto uma falta tremenda. Há uns 10 anos atrás, eu tinha um escritório que era muito bacana na Barra Funda, que era um espaço muito maior. Eu tinha uma sala cheia de coqueiros, puffs, fliperama, TV, videogame. Lisandra, era a coisa mais legal para mim no escritório, era aquilo, que na hora do almoço as pessoas iam lá, à tarde as pessoas iam se jogar nos puffs, era todo mundo jogado. Aí eu mudei para um espaço menor, tive que tirar essa área. É o que me dói hoje. Uma sala de reunião não me faz falta, mas essa sala, para as pessoas, me faz muita falta, porque eu sei que aquilo era maravilhoso. Aquilo conectava, aquilo fazia as pessoas ficarem no meu escritório. As pessoas gostavam dessas coisas. Outra coisa que eu fazia muito, festa em ônibus, aquele bus party. Eu fazia assim, o bus party no meu escritório tem a cada 3 meses tinha um bus party. Então eu fazia uma reunião de equipe, de gerente, não sei o que lá, falava com todo mundo, não sei o que, agora vamos descer. Entrava no ônibus. E aquele ônibus era 2 horas de todo mundo se divertindo, se conectando ali. Por que não quer trabalhar num lugar desse? A pessoa quer trabalhar num ambiente que é muito bom. Nem era o salário, era o ambiente, era o clima, eram as pessoas. O líder do escritório. O líder que era engraçado, porque eu sou fora da casinha. Que vem com essas coisas diferentes, que o escritório de advocacia é legal, não é chato. Então, o meu era muito legal. E assim, continua sendo, mas com transformações, porque também a gente vai se transformando e a gente tem que se adaptando, como eu tô te dizendo. Hoje o jovem quer outra coisa, então você vai se transformando. Gente, se você ficar estagnado com aquela lá atrás que você tinha, você não sobrevive hoje. Então você tem transformação. Aquele advogado que ainda está preso naquela advocacia do século XIX, ele já está morrendo e vai morrer daqui a pouquinho. Essa semana, olha o que eu fiz. Reunião de líderes. Você já foi lá no meu escritório, né? Fui. É um prédio comercial, Sim. Tem uma parte um quintal lá, muito bonito, né? Falei, pessoal, reunião. Eu vi que você fez embaixo. Fiz embaixo, no meio do prédio. Fizemos uma roda. As pessoas ficaram olhando, falando, o que esses loucos sentados no meio do prédio? Dane-se a opinião dos outros, entende? Eu não ligo pra isso. Mas eu fiz e foi tão bacana, Lisandra. Sair do ambiente, levar as pessoas ali fora, falar no meio do vento, cada um deu a sua ideia. É isso que você precisa. É a criatividade que faz a diferença. Então você precisa estar inovando sempre. São esses pontos. Por isso que eu digo, é muito simples. É muito simples, médio, né? É simples porque não são coisas tão... Você vê uma reunião no meio do pátio. Mas isso faz toda a diferença. Uhum. Né? Enquanto reunião em escritório de advocacia, todo mundo sentado na mesa, aquela reunião chata, tal. Pode ser também assim. Pode ser também. Não é que tá errado. Às vezes é a cultura do escritório. Não aí tá vem errado. Muita questão de cultura. No meu funciona assim. Você quis trazer uma outra cultura. No meu funciona assim. E como é que foi no início você implementar essa cultura? Foi fácil você engajar todo mundo dentro de uma cultura? Como é que você chegou assim, a cultura que eu quero para o meu escritório? Olha, eu acho que a liderança é muito responsável pela cultura. Eu acho que você tem que dar o exemplo, né? E eu sempre fui um cara de exemplo. Então, assim, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu sempre valorizei muito o funcionário, o colaborador. Eu acho que a gente precisa dar a devida importância para eles. Então, isso foi algo que todo mundo sempre se sentiu muito pertencente, né? Aquilo não era meu, aquilo era nosso. E isso era bacana. Então, foi dessa forma. Sempre deixei muito claro o que podia, o que não podia. Clareza, Lisandra. Eu vejo as pessoas muito chateadas. Tô bravo, fulano fez isso. Mas tá claro pra ciclano ou pra fulano que não pode isso? As pessoas não deixam claro. Tem que estar escrito, tem que estar lá no código. Você tem que Também não adianta fazer um código e guardar na gaveta. Né? Tem que ser vivido. Você vive a cultura do seu escritório. Isso. Então, por exemplo, era isso dentro do meu escritório. Então, por exemplo, no meu escritório, você... Para atender um cliente. É que eu era bem louco lá atrás. Hoje eu melhorei um pouco. Mas a minha loucura lá de trás me ensinou muito. Então, por exemplo, eu treinava as pessoas como atender um cliente. Então, o cliente chegou, vamos lá, você tem que pisar neste quadrado. Era muito louco. Tinha um quadrado no chão, assim, eu falava, você pisa neste quadrado e fala, Senhor José da Silva. O seu José vem, você dá a mão pro seu José. Aí o seu José fala, tudo bem? Você fala, seu José, veio de onde? De que bairro? Ah, eu vim de Sapopemba. Nossa, que longe. E deu certo, chegou a tempo, né? Que bom, vem aqui, seu José, senta aqui na mesa. Era assim.
As pessoas eram treinadas a onde põe a mão, onde como receber o cliente, como cumprimentar, que assunto falar com o cliente. Como recebê-lo, como né? recebê-lo. Ele se sentir importante. Nossa, que legal, fui bem recepcionado aqui nesse escritório. Então você vê, então as pessoas... E aí você fala, mas as pessoas não gostam disso, as pessoas adoram. As pessoas gostam de aquilo que é correto, aquilo que é certo. Quando você libera, quando você solta, você acha que estão gostando? Não estão gostando. As pessoas gostam daquilo que é bonito, daquilo que é organizado, daquilo que é direito. Faz bem isso para o colaborador. Ter regras é importante. Ter regras, né? É importante. Em tudo, na vida, pro filho, para qualquer coisa, né? Para você, ter regras para você tem que pôr suas regras. Acorda, tá cedo, vai treinar, faz suas coisas, né? Os valores, os inegociáveis, né? Isso. Porque as pessoas acham que num ambiente como mais descontraído, não tem regras. Pelo contrário. Você consegue criar um ambiente mais descontraído, criar uma cultura quando você coloca limites, você coloca regras. É assim que as coisas são feitas aqui. Exato. Então, você vai atender o cliente, todo mundo tem que atender igual. O problema é quando o escritório não tem essa cultura, e aí o dono do escritório fala assim, minha equipe é ruim, cada um atende o cliente de uma forma, não sabe fazer isso, não sabe apresentar uma petição, não sabe... Mas você tem os métodos, você tem os processos, como que deve ser feito, como que todo mundo deve apresentar uma proposta de honorários, como que deve se relacionar com o cliente, quando o cliente liga, como que deve falar com o cliente, a quem deve direcionar aquele cliente quando ele está com dúvida, qual é o fluxograma, com quem que tem que falar. Você não tem isso, então cada um faz do seu jeito. Por exemplo, você acabou de tocar num ponto importante, as petições. O meu escritório agora, a partir de janeiro, nós entramos com todas as petições em Visual Law. Então, assim, foi uma necessidade que eu vi. Por quê? As audiências atrasam, a culpa é do juiz. Aí eu fui fazer uma palestra, fui preparar uma palestra, a nova petição inicial, né? E aí eu fui, historicamente, buscar as petições iniciais. Petição inicial de 1980. Uma folha, real. 1985, 2 folhas. 1990, 2 folhas. 2000, 50 folhas. Falei, peraí, aqui tem alguma coisa errada. Se antes funcionava com uma, com 2, como é que agora vai para 50? E aí você quer que o juiz leia com a rapidez que ele lia 50. E aí o cara que faz a defesa de uma petição inicial com 50 folhas vem com 60, 70, 80. Então virou 120. E aí a culpa é do juiz. Não, traz para você a culpa. A culpa é nossa da advocacia. Então se as audiências estão atrasando, se as coisas não estão indo tão bem, é porque nós, advogados, estamos fazendo diferente do que era feito lá atrás. E aí eu falei para o escritório, pode parar. Vamos reduzir as petições iniciais. Nossas iniciais voltaram a ter 10 folhas agora. E botando o Visual Law, eu acho fantástico. E elas estão assim, sabe, super dinâmicas. Você bate o olho, você entende. Você deu treinamento para sua equipe lá do Visual Law, para todo mundo saber? Na verdade, a gente criou os modelos, distribuiu, mostrou como é que tem que fazer. Agora é tudo em cima daqueles modelos. Então, assim, ficou mais fácil para eles. A correção é mais fácil, bate o olho. Tá todo mundo adorando. E o juiz chega à nossa petição, tem um resumo. A minha petição ela é a petição inicial, 10 folhas, e um resumo da petição. Ou seja, ele bate o olho no resumo, ele já sabe do que se trata o processo. Ou seja, gente, os juízes estão preferindo isso. E eu vejo que isso é uma forma de marketing, porque você se posiciona como um advogado diferente. Você está apresentando petição mais fácil do juiz ler, mais fácil dele entender, mais objetiva, mais clara. Isso melhora porque o juiz acaba tendo uma tendência a julgar favorável a você. Ele não quer quem dê trabalho para ele. Desculpa. Ele julga mais favorável a você, começa a gostar. Nossa, esse escritório é bom, hein? Esse escritório do Afonso Paciléu. Adorei aqui a forma dele apresentar as petições. Você sobe no ranking, você tem mais decisões favoráveis, você agrada... Aí você fala o quê? O que é isso? Coragem, criatividade, inovação, né? É isso. Porque muitos advogados, quando você fala de Visual Law, eu falo para alguns clientes, vira o nariz. Petição de carnaval, isso não é advocacia, não. Por quê? Porque não se botar, flexibiliza, não se atualiza. Assim, cara, você quer continuar sendo advogado igual aos outros ou você quer se diferenciar? Então, assim, eu tô te mostrando o caminho. Tipo, os juízes estão adorando. Você não precisa fazer um Visual Law carnaval, você vai adotar o seu estilo dentro daquilo que você quer passar, né, demonstrar. Você não precisa fazer aquele carnaval que tem muitos que fazem. Mas esse realmente... Não, o meu não é carnaval, o meu é bem básico. O meu é básico, porém fácil de bater o olho e entender. É o feijão com arroz que o juiz entende. É isso. Eu não quero inovar também. Teve um dia lá que, nessa palestra que eu dou, eu trago uma petição de uma multinacional aí, que parecia uma apresentação daquelas, sabe? Um folder. Tem uns que fazem um carnaval. Não é isso. Não, o meu é uma petição mesmo, porém ela é muito clara, sabe? Ficou muito bacana. Então é isso, acho que tudo é uma questão de adaptação. Você vê, a gente tá falando aqui de coisas tão simples, Lisandra, mas coisas tão valiosas. Esse podcast aqui, você pegar ele, o valor que ele tem do que a gente tá falando aqui é absurdo, né? E só coisa simples. Não falamos nenhum segredo. A gente não falou nada que, meu Deus do céu, mas faz isso. E veja o que vai acontecer. E para o advogado começar,
começar a ter insights. Nossa, eu vou procurar fazer isso, eu vou procurar fazer aquilo. Vou seguir o Afonso, vou seguir a Lisandra, vou ver o que eles falam, vou começar a querer estar mais inteirado, fazer os treinamentos. Porque tem caminhos. Tem. Se a pessoa procurar, isso aqui é de graça. Então, A pessoa consegue informação de graça na internet. Ela consegue aprender até primeiro fazer um visual de graça na internet. Depois ela quer aprofundar, ela pode pagar um curso. Paga um curso. Tem vários tipos de curso para vários bolsos, mas o que não dá é para você ficar na sua desculpa. A advocacia está saturada, eu não ganho dinheiro, a sociedade não valoriza, a sociedade não quer saber do advogado. É aquilo que você falou, está saturada para quem não se reinventa. Está saturada para quem continua fazendo mais do mesmo. e a gente tem um grande problema pós-pandêmico, né, que é a acomodação. O advogado se acomodou após a pandemia. Então, assim, as pessoas estão super acomodadas, as pessoas não querem sair de casa, as pessoas querem audiência online, as pessoas querem o trabalho home office, e as pessoas estão confundindo um pouco as coisas. Semana eu fui entrevistar um rapaz que chegou para mim e falou, não, de quarta-feira eu preciso home office. Falei, de quarta você precisa home office? Quarta eu preciso home office. Falei, mas por que acontece de quarta-feira que tem que ser na quarta? Não, porque na quarta, ao meio-dia, eu tenho que buscar o meu irmão na escola. Às 13 eu tenho que levar ele no médico, não sei o quê. Às 16 ele tem que o retorno no psicólogo. O irmãozinho tinha algum problema, alguma questão. Eu falei, não, então você está confundindo. Quarta você não quer home office, Não você vai quer trabalhar. folga. É folga, porque das 13 às 17 você não trabalhou com isso que você tem para fazer. Então as pessoas estão confundindo as coisas, sabe, Lisandra? Peraí, isso não é home office, isso é não trabalhar. E você quer chegar a algum lugar, você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. Por exemplo, eu sou presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Os cursos, uma dificuldade de você colocar as pessoas em cursos assim, Tá muito top. difícil. As pessoas não querem. A gente que dá curso... Só querem online. As pessoas só querem fazer curso online. E pior, não abre a câmera. As pessoas não abrem a câmera. Mas não estão ali. Aí você tá ali se esgoelando, passando um conteúdo super importante, de valor, mas a pessoa não abre a câmera, sabe o que ela tá fazendo, e você tá se esgoelando. Eu sinto falta da época que a gente tinha os cursos presenciais, que as pessoas iam... Eu tô parando com os cursos online. As pessoas Tô não tirando. querem mais. Não querem mais. Ah, não, já trabalho demais, é o dia inteiro ali, não quero fazer curso. Vai continuar então aí, nesse lugar que você tá e tá reclamando. É isso. Na OAB eu tô com isso. A gente parou de fazer híbrido, ou é presencial ou é online. Quando é online, eu preciso atingir 253 subseções, né? Eu coordeno todo o cultural lá, então são 253 subseções, então a gente faz o online ou presencial nessas subseções em todas. Mas assim, é uma dificuldade de você colocar pessoas. Então há uma acomodação, a advocacia está acomodada, a advocacia se acostumou a dar um passo para trás e ficar ali. E precisa se mexer. Mas, de certo modo, eu acho que até é bom, porque quem quer ficar para trás, fica. E aí, quem quer crescer, cresce. Então, assim, o mercado, ele é o que eu te digo, está disponível, o mercado tem espaço, dá para você se destacar, dá para você criar, dá para você inovar. Não tá ruim, tá bom. Quem não quer... não tem o seu espaço, fica ali. E tem a onde tá. questão da ambiência, né? Também. Da ambiência, você tá nos ambientes certos. Então, se você quer crescer, busque ambientes que pessoas que estão pensando à frente, pessoas que estão te mostrando o caminho do crescimento, se associe a essas pessoas, esteja nos ambientes onde está tendo cursos de desenvolvimento, como você faz muitos por aqui, pela OAB. Então, assim, busque isso. Mas você não busca nem estar nos ambientes certos, só quer ficar ali no ambiente da reclamação, do vitimismo, você vai se afogar. Eu encontro muito advogado no fórum, né? Então eu vou pro fórum, tem sempre uma rodinha ali. Aquela rodinha ali parece um velório, sabe? Ai, mas tá ruim. Ai, mas não tá bom. Ai, mas... Gente, para de reclamar, sabe? Essa reclamação não é perfil de quem é empreendedor. Né? O empreendedor, ele não reclama, ele age, ele muda, ele transforma. É igual aquele negócio, né? O vento tá ali, você tem que ajustar a vela e se adapta. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente precisa, sabe, colocar na cabeça do advogado, fazer o advogado entender que é possível, é só você pôr a cabeça para funcionar de verdade, não na questão jurídica, mas na questão de inteligência emocional, na questão de mentalidade empreendedora, na questão de criatividade mesmo e ter aquele negócio dentro de você, aquela vontade de fazer. Porque se você não tem uma vontade, algo que te mova... Né? E aí a gente entra naquela questão de propósito, de missão, de visão, valores. Né? Todo escritório tem a sua missão, visão, valores. Não sabe nem para que serve. E não vive aquilo. Não vive, não sabe para que serve, é só para pôr no site.
Gente, não, por que vocês fazem isso, sabe? Poxa, lá no escritório eu estava tendo essa conversa essa semana com o time. Falei, gente, quando um cliente entra aqui, ele coloca na nossa mão o processo da vida dele. Aquele processo vai mudar a vida dele. Foram 10 anos dedicados a essa empresa, onde ele foi lesado. Ele colocou na nossa mão. Se a gente errar qualquer coisa, esse cara vai ser lesado e ele confiou em mim. Então a gente precisa entender qual é o nosso propósito com tudo isso. A gente precisa ajudar essa pessoa, né? Todo mundo ficou olhando, falando... Nossa, coisa de maluco, né? Tipo, não, pensar em propósito dá trabalho. As pessoas não querem pensar. Então. Quando eu atendo escritórios, e aí você sabe como é que é, eu começo, né? Por que vocês fazem o que você faz? Para advogado é tão chato, eles não conseguem. Eles não sabem. Porque é o que eu sei fazer, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei assim, não, todo mundo quer ganhar dinheiro, essa é a finalidade, todo mundo, claro, ninguém vive de vento. Mas qual é o propósito? E aí, aquela coisa que até engajar e entender a importância daquilo, para eles é uma coisa assim, mas que coisa chata, isso aí que é o processo que a gente tem que passar de consultoria para construir o que a gente quer. Você tem que entender por que você faz o que você faz. E aí isso se conecta com a cultura, né? Conecta com a cultura. Daí você vai trazendo cultura, como é que as coisas são feitas aqui dentro, como é que você atende o cliente, qual tipo de cliente que você quer... Mas, assim, é uma coisa que é muito difícil colocar na cabeça do advogado, que aquilo é mais importante, porque ele tá pensando, eu tô aqui deixando de fazer, tô aqui nessa reunião tentando pensar em propósito e eu tenho que estar ali no processo. E eu não tô ali fazendo processo, eu tô aqui pensando em propósito. Sabe que reflexão que me traz esse teu comentário e tudo isso que a gente está falando? Que às vezes não é todo mundo que tem o perfil empreendedor. Não é todo mundo. E não tem, e tá tudo bem. Só que hoje também a gente meio que vive um momento de que você tem que ser empreendedor, né? Todo mundo tem que empreender. Às vezes não, sabe? Vive a sua vida aí no seu escritorinho e tá tudo bem. Porque deixa quem quer empreender. Porque ser empreendedor é tudo isso junto, misturado e colocado no liquidificador e mudando a todo momento. E é isso. E você tem que gostar. Você tem que gostar. Porque senão você não consegue. É um sofrimento, porque você tem que estar toda hora justamente olhando as tendências, olhando para onde está indo, buscando as soluções, sendo flexível, trazendo coisas novas como você fez, como você faz o tempo inteiro, porque senão você morre. Morre, dá trabalho, como você falou, dá trabalho, se reinventar dá trabalho. E é uma mudança, a gente tem que mudar a nossa cabeça, né? A gente tem que mudar a nossa cabeça. Então, o Afonso não está sempre em construção, a Lisandra está sempre em construção. Eu olho para a Lisandra hoje, eu já olho para o ano passado, nossa, eu mudei desde o ano passado. E aí eu já estou focando assim, eu quero mudar mais ainda, porque eu quero conseguir avançar mais e eu quero ser melhor, eu quero poder ajudar mais ainda as pessoas que confiam em mim. Para isso eu preciso crescer, eu preciso me melhorar para conseguir me relacionar melhor com as pessoas, orientar melhor, ter uma visão mais holística. Mas é um processo que é cansativo, é um processo de mudança constante. É um investimento primeiro em você. Como você falou, você acabou de investir numa mentoria de 65 mil reais. Eu invisto em mentoria o tempo inteiro também. Só que as pessoas não querem. Ela fala assim, é isso que eu tenho que aprender? Acabou. Não, acabou aí essa fase. Você quer avançar mais, você tem que agora investir para fazer outras coisas. Essa mentoria que eu investi agora, e tem reunião 3 vezes por semana, e exercício para fazer. A gente tá ficando louco com ela. As pessoas falam, você só arruma confusão. Mas é isso que vai fazer a diferença. São esses exercícios bobos, que parecem bobos, né? Mas não são bobos, eles trazem reflexão. Foi num exercício desse que me veio a ideia da reunião com o time no meio do quintal lá do escritório. Que legal. E aí já implantei. Você vê, não é que eu escuto ali no implanto. Não, já fiz, já fui, já implantamos. É que nós somos pessoas executoras. E eu falo também que a diferença entre pessoas que conseguem atingir resultados acima da média é que elas são executoras. Porque você tá lá fazendo a mentoria, você investiu 65 mil reais e você não fizer as coisas que o mentor tá te apresentando, te mostrando as ideias, você só ficar torcendo o nariz, não adianta nada. Você tá investindo, você tá jogando dinheiro fora. Você tem que acreditar naquilo ali. Se joga. Não tem como. Você tem que implementar. O mentor não é Deus, não. E eu falo que nem Deus ajuda quem fica parado. Mas, Lisandra, existe um caminho. Existe um caminho para o sucesso. Existe um trilho para o sucesso. Se você pegar todas as pessoas de sucesso que você conhece, o trilho é o mesmo. É a dedicação, é a mentalidade, é a criatividade. Eu tô sendo repetitivo, mas é isso. Você não consegue achar disciplina. É disciplina. Você não acha uma pessoa que teve sucesso que não tem esses pontos. Então, assim, fazer pós-graduação pode ter 10. Se você não tiver isso aqui que nós estamos falando, não serve para nada.
Não serve, sabe? E eu vejo um outro problema nas pós-graduações. Advogado se esconde na pós-graduação. É um medo que eles têm de tá pronto, que ele faz uma pós-graduação. Aí ele termina uma pós-graduação e ele fala... Faz outra. Deixa eu entrar em outra, porque daí você fala assim, mas e aí? Não, eu tô ainda fazendo a pós-graduação. Então ele se esconde na pós-graduação com medo do que ele vai enfrentar na frente no mercado. E enche o currículo de pós-graduação e não ganha dinheiro. De pós-graduação que não faz sentido, porque tem uma que vai pra esquerda, uma que vai pra direita, outra que vai pra lá. Vejo isso. Você fala, o que você faz com esse tanto de pós-graduação aqui? Nada. Só gastou dinheiro, Quem perdeu fala que era tempo. boa. Né? Então, Falaram que era boa. Mas boa pra quê? É boa pros seus objetivos? Vai é fazer um você curso tá de construindo? venda, vai fazer um curso de marketing. Faça de marketing. Ah, mas marketing tem o cara da agência. Não. Você precisa entender do que você está fazendo. A agência vai fazer, mas você tem que ter a cabeça do negócio. Você não pode ser um viajante. A agência não faz o trabalho por ele. Pô, a gente... Porque o problema é o advogado que deposita na agência o sucesso do marketing dele. Você não entende nada de marketing. Isso é um problema que eu tenho Não dentro da agência. Então, assim, os escritórios terceirizam pra gente e não se engajam com o perfil deles. É um problema Então, grande. o perfil deles não são humanizados. Então, a gente, para ter um perfil humanizado, que é o que as pessoas gostam hoje, autêntico, tem que ter a participação deles. Tem que ter o profissionalismo. Então, a agência coloca a parte profissional, a estratégia, mas você tem que estar ali com a tua carinha. Sabe? Os stories é você que tem que fazer. Agora, se você não faz, eu não vou fazer o stories pra você. Então, aquele perfil fica manco. Mas o que você vai fazer? Não tem resultado. E ele culpa a agência. Ele fala assim, meu filho, Não. o marketing primeiro é você. Porque quem vende teu escritório é você. A agência te ajuda. A gente faz um roteiro de stories. Ele recebe no começo do mês um roteiro. Ele segue se ele quer ou se ele não segue, se ele não quer. Agora, fazer pra ele, eu não posso fazer. É a carinha dele ali, é a conexão é dele com o cliente dele. Ah, mas eu não gosto. Põe outro pra fazer. Põe alguém do escritório. Mas não vai. Pessoal mais jovem tem mais facilidade. Então, bota o pessoal mais jovem pra fazer. Aí, você tocou num ponto muito bacana. Jovem advogado. Pra mim, hoje todos somos jovens advogados. Lisandra, o cara de 50 é Tá tendo que jovem, aprender. o de 80 é jovem, o de... Porque, mudou muito. Então, assim, os jovens têm uma facilidade tremenda na rede social, no digital. O mais antigo tem a experiência, mas que talvez hoje já não funciona mais diante desse mundo novo. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Tá difícil para todos. Tá difícil pro novo, pro velho. E quem diz que não é mentira. Tá mentindo. Tá difícil pro escritório grande, sim. Tá. Porque Muitos escritórios grandes estão tendo que se reinventar. Muitos escritórios grandes estão fechando áreas. Tá um caos. É porque, olha só, uma questão que aconteceu que as pessoas não perceberam, né? Hoje a gente tem 1.400.000 advogados. Então, quando eu abri o meu primeiro escritório, talvez eu era o único escritório daquela rua. Hoje, na minha rua, tem mais 10. Então, as pessoas os clientes se dividiram. Então, por exemplo, quando um cliente meu ia me indicar para uma outra pessoa, acontecia lá atrás. Hoje, quando ele vai me indicar, essa pessoa já foi indicada por outro, Ela foi em outros. ela já achou outro advogado. Então, numa mesa de jantar tem um advogado, tem um advogado ali. Então, assim, não é a indicação hoje, ela não atinge mais o que atingia antes. E aí, como é que você faz para se diferenciar isso? Acho que é ótimo você falar sobre isso. A pessoa já te foi te procurar, ela passou já por outros antes. Como que você consegue ali chegar? Qual é o seu... O que você usa para se diferenciar? Não, aqui é o melhor escritório que você pode encontrar. Eu acho que é essa questão da humanização, né, Lisandra? Eu chamo pelo nome, eu abraço, eu brinco, é o meu jeito, né? Então, eu acho que isso a gente faz. O atendimento nosso é digital, é onde ele estiver, do jeito que ele quiser. Eu tenho vários endereços para estar próximo das pessoas. Então, eu não estou só hoje num lugar, eu tenho aí mais 8 endereços em São Paulo. Então, a pessoa está próxima da casa dela. Então, a gente vai fazendo de tudo um pouco ali para tentar se diferenciar. Mas eu acho que o diferencial é essa questão do ser humano, de abraçar, de dar carinho. Hoje, o advogado, eu acho que ele não é só advogado, ele é conciliador, ele é conselheiro. Né? As pessoas querem isso, querem abraçar. As pessoas são carentes. O advogado mas lida desde com sempre, pessoas, desde né? sempre as pessoas eram as carentes. pessoas são carentes. O advogado lida com pessoas. A gente lida com problemas. E eu acho que é isso, é você entender quem é o teu público-alvo, que você entende bem, e assim, o que ele quer. Então, ele quer o ser humano é preguiçoso, as pessoas estão preguiçosas, como você mesmo falou. Eu não estou mais só num único endereço. Fazer a pessoa, se quiser vir ao meu escritório, ela tem que se deslocar até aqui. Então, a pandemia mudou isso. Ninguém mais quer ficar enfrentando trânsito para ir lá falar com o advogado. E essa história que agora as pessoas não têm nem escritório? Vamos, olha só, eu tenho 8 endereços. A maioria não tem mais escritório. As pessoas deixaram de ter escritórios. Aí você vai falar, tá errado isso? Não tá errado. Eu acho que dá para não ter escritório, mas espera aí, se dificultou o negócio. Você traz um complicador para o teu negócio, porque as pessoas gostam de ter achar alguém, né?
pessoas querem achar o advogado, né? Advogado, cadê o advogado? Sumiu o advogado, ele não tem endereço. Nunca teve. Contratei, foi na internet, nunca teve o endereço, nunca vi, não sei quem é. Hoje eu sou relator da terceira Câmara Recursal do TED. Pô, as pessoas vão lá, o advogado sumiu, o advogado sumiu, o advogado sumiu. Tem muita reclamação de advogado. Tem muita. Hoje nós tivemos um julgamento dessa, a mulher chorava lá. O cara pegou 3 mil dela, não fez o que tinha que fazer e ela tava lá, doida. E não acha o cara. Agora, como é que você acha hoje os advogados que não tem mais escritório? Que agora a moda é não ter mais. É complicado. Por quê? Pode não ter. Eu acho que pode não ter. Mas, assim, tudo que tem uma facilidade, um benefício tão legal, não temos mais, não sei o que lá, a gente tem as dificuldades. É que tem aqueles que estão começando também, a jovem advocacia, não tem dinheiro para ter meu escritório, então eu trabalho em casa, home office, ok. Bacana. O home office também é um outro problema que a gente vai enfrentar. Home office, por mais benéfico que seja e tem o seu lado positivo, ele tem um lado negativo tremendo, que é a questão psicológica. As pessoas não tomam banho mais hoje, as pessoas não se arrumam para trabalhar. E o se arrumar, tá bonitão, colocar uma roupa bonita, isso faz bem pro ego, faz bem pra alma, faz bem pra cabeça. Agora, você de manhã acorda, põe qualquer roupa e fica ali, dentro da sua casa. E a sua vida se resume a tirar o pijama e colocar uma parte de cima e ficar ali. Lisandra, psicologicamente as pessoas não vão aguentar isso por muito tempo. Então, se houve uma transformação, essa questão do home office 100%, ela não é 100% saudável. Ela funciona. Mas você vai começar a enfrentar os problemas que isso vai trazer, que vai começar agora. Agora você vai dar de cara com os problemas. Né? Porque tudo tem o tempo do oba-oba e depois o problema. E agora vai enfrentar esses problemas. Eu mesmo tenho pessoas que estão em casa, eu tenho 3 pessoas em casa que estão com problemas. Problemas psicológicos? Porque o estar em casa é triste. Ir pro escritório, meu escritório é legal ir lá trabalhar. Teu escritório é muito gostoso. legal. Então a pessoa tá na casa dela pensando, não tô mais lá. Só que não dá mais, mudei de cidade. Entendeu? E a vida da pessoa tá ali dentro daquela casa, daquela vidinha todo dia de não ver mais ninguém, não ver pessoas, não conversa com pessoas. Eu acho que tudo depende do seu formato home office. Por exemplo, tem gente que tem equipe para gerenciar e fica home office. Eu já trabalho home office há muito tempo, mas eu passo o dia inteiro fazendo reunião, falando com pessoas. E eu adotei também práticas e disciplina para eu poder estar bem no home office. Tem que ter. Eu tenho horário para acordar, eu vou treinar, eu volto, eu me arrumo toda como se eu fosse sair, toda maquiada, eu tenho as reuniões, eu tenho contato com equipe, então eu fico ali o tempo inteiro mas a tua é no diferente, home office. porque você é empreendedora, você tem um treino. Agora o empregado, que não tem essa mentalidade, o empregado não tem essa empregado que a mentalidade dele é começar a terminar, Aí volta e meia liga, fora desliga. com alguém, quer almoçar, faço uma reunião, não sei o quê, então as minhas reuniões acabam virando reunião de almoço, aquela coisa, bababá. E acaba sendo... É um dia super... Quando eu vejo, eu falo assim, eu tô exausta. Porque a internet suga muita gente, né? Suga. Você faz muito mais, né? É muito mais. Você faz muito mais. É Você tá em 300 lugares ao mesmo tempo, né? E sabe que eu tento, muitas vezes, fazer o atendimento em loco no cliente, e aí vem aquilo que você falou, o advogado tá preguiçoso. Eu dei treinamento no escritório, 2 treinamentos no escritório aí há um pouco tempo atrás, falei assim, vocês não querem o treinamento presencial, não? É muito melhor, porque é um treinamento, vocês estão investindo num treinamento, vamos fazer um treinamento presencial, eu vou fazer dinâmicas, não sei o que. Não. Tá todo mundo no home office, ninguém quer vir para o escritório fazer treinamento, não. Ainda mais treinamento de liderança. Ninguém vai querer vir aqui fazer, não. Vai ser cada sócio na sua casa. Eu falei assim, gente, mas vocês estão investindo, é muito melhor. Não, aí eu tive que fazer todo... Aqui, deu até lá faringia, porque eu fiquei 4 horas falando. Tive que fazer todo o treinamento, tudo online, levei dinâmicas, exercício, mas perde a qualidade, sabe? Eu acho. A moça do RH até sabia, eu sei, Lisandra, que é muito melhor, mas... Ninguém quer vir para o escritório fazer treinamento, não. O aproveitamento do presencial é muito mais bacana. Muito mais. Muito mais bacana. Porque é o contato humano que você falou, sabe? Mas também não dá pra gente negar isso, né? Então, por exemplo, as audiências online, tem quem goste, quem não goste. Também negar a gente não pode. Tem lá os seus benefícios. Tem os seus benefícios. Eu falo assim, hoje eu não perco muito tempo em trânsito, não tenho que ficar me deslocando, mas eu sinto a falta. Tem coisas que eu falo assim, não, mas vamos fazer presencial. Essa semana eu vou dar treinamento aqui no escritório de São Paulo, que eu atendo, é daqui. E eu falei assim, vou estar em São Paulo, faço questão de ir aí, a gente vai ficar um dia inteiro juntos, que eu acho que vai ser importante para o escritório, vamos dar uma acelerada aí. Eu vou estar aí, faço questão. Fechei a agenda, porque isso é importante, essa interação, sabe? Eu acho que a pessoa que trabalha home
home office, ela tem que adotar uma rotina e uma disciplina. Ela tem que se arrumar, ela tem que ter ali rotina, o horário que ela vai atender, fazer a gestão de tempo dela. Não é porque ela está trabalhando em casa que ela vai ficar trabalhando no sofá, deitado na cama, não ter horários, não se arrumar, porque ela tem que entender que aquilo ali é um trabalho. E também tem gente que não tem perfil para trabalhar no home office, né, Afonso? Agora também você não tem acha disciplina. Se não tem essa disciplina, não funciona. Mas aí tem que ter o papel da liderança, né? Hoje em dia tem tantos softwares aí que consegue controlar tudo isso. Mas você não acha que quando trabalha no home office pode ter a opção também de ter encontros mensais ou semanais na empresa, ou ter o dia que... Também acho. Eu acho que isso talvez dá o gás que se precisa, né? Dá o gás. Você fazer ali aquele dia que tem que ir na empresa, você fazer no escritório, você fazer reuniões, os treinamentos, né? Fazer treinamento com a equipe, trazer a equipe. E aí, bom, no dia a dia ali, se preferem ficar nesse sistema híbrido ou home office, mas tem que ter disciplina. E o gestor tem que entender, aquele funcionário não adianta ficar no home office. Não. Porque ele não tem perfil. Tem gente que não tem perfil, não tem perfil, ponto. Não consegue. É isso, e esse é um outro ponto, contratação, né? Vou contratar a pessoa certa para o lugar certo, para a função certa. Eu acho que esses pontos também são fundamentais. E as pessoas... o escritório de advocacia tem essa dificuldade, né? De contratação, de contratar a pessoa certa. Então, tem que ser, é uma recepcionista, tem que ter essas habilidades, tem que sorrir, tem que ser simpática e tal. E você contrata um que não sorri, não funciona. Quando eu vou falar com os gestores de escritório, falo assim, eu não consigo contratar um grande turnover. Eu falo assim, mas quais são as habilidades que esse advogado vai ter que desenvolver? Qual é o cargo dele? O que você espera dele? Quais são as responsabilidades? Como é que tem que ser o perfil comportamental dele? Como é que tem que ser a pessoa... não sei, ele tem que fazer isso. Eu falei assim, você não sabe nem quem você quer contratar, por isso você contrata errado. Vamos dar uma dica de ouro? Contrate caráter e treine habilidades. Eu acho que isso foi o grande segredo do meu sucesso na contratação de pessoas. Hoje, no meu escritório, eu tenho pessoas de 20 anos, de 15 anos, de 17 anos, de 12 anos. Todo mundo no meu escritório é de muitos anos. Por quê? Porque eu sempre contratei caráter. Então, eu vejo se aquela pessoa é uma pessoa bacana, se ela é uma pessoa que se motiva, se é uma pessoa que vai vestir a camisa, se vai estar ali junto, se eu posso contar com ela. É isso, eu vou treinar ela. Hoje as pessoas buscam. Eu quero um profissional que faça a petição inicial. As pessoas querem as pessoas prontas. Querem as pessoas prontas. E pessoas prontas não existem. Você precisa contratar pessoas bacanas e você prepara essas pessoas. Então, esse é um grande segredo que as pessoas precisam entender, conhecer e fazer assim. Se fizer assim, a chance de dar certo é muito maior. Mas sabe qual é o problema dos advogados também? Os líderes e gestores, aí a gente já está falando de escritórios maiores que têm equipe, eles têm preguiça de treinar. Eles não querem nem treinar. Mas aí que tá, as pessoas estão acomodadas. As pessoas querem o mais fácil. E o mais fácil não faz sucesso. Eu não sei na sua vida, mas... Eu não sei não, eu tenho certeza, né? Nada é fácil, Lisandra, nada foi fácil. Na minha, nada foi fácil. Tudo foi muito suado, tudo foi muito batalhado. Até hoje hoje você está super bem. Afonso, não tô com dificuldade. A vida é feita de dificuldades, Lisandra. Né? Então, a gente tem as nossas dificuldades e eu tenho que batalhar, eu tenho que estar ali sempre. E as pessoas estão optando pelo mais fácil. E pelo mais fácil, você não vai conseguir o sucesso, né? O sucesso, ele vem do que é difícil. Senão, todo mundo tinha. Senão, qualquer um tinha sucesso. E é difícil. Então, assim, treinar é difícil, contratar é difícil. Essa mentalidade... Olha, esse podcast que nós fizemos hoje, há 10 anos atrás, eu ouso dizer que ninguém nunca falou o que nós estamos falando aqui. Nada do que nós falamos. Então, olha a transformação que nós tivemos em tão pouco tempo. Em 10 anos atrás, nada disso aqui era uma realidade. Né? É a mesma coisa que o celular, né? Que ninguém imaginava que você ia fazer uma videochamada e ver a pessoa do outro lado. É o que a gente está falando aqui para um escritório de advocacia de 10 anos atrás. E 10 anos foi ontem. Eu tenho um filho de 15. Né? Então, tudo isso que a gente está falando é muito louco. É muito louco. Então, o que a gente percebe é que o mundo mudou muito. A advocacia mudou muito. Os advogados mudaram muito. A OAB mudou muito. E aí vem a pergunta. Será que quem está assistindo a gente mudou o que tinha que mudar? Ou está querendo mudar, porque a mudança é uma decisão. É isso. E o sucesso é uma decisão, que você falou. O sucesso não vem fácil. Não vem fácil. Ele não é fácil. Ele é uma construção. E é superar obstáculos. Quem vende que o sucesso é fácil é mentira. É mentira. E se você desiste, porque a maioria desiste no meio do caminho, você não vai alcançar. Né? Quantas barreiras a gente inventou, como você falou, quando a gente começou, era papo de louco. As pessoas viravam a cara pra mim lá no Rio de Janeiro. Que é maluca aqui? Você tá falando um negócio de marketing venda pra advogado, que absurdo. A gente não pode fazer isso, não. E aí as pessoas ficavam me olhando. A gente se conheceu no Instagram, né? Coisa boa. Imagina se a gente não tivesse ido pra rede social, pro Instagram, e botado a cara, tendo coragem. Cara, meu primeiro vídeo, Afonso, eu falo pros meus mentorados, eu mostro pra eles, eu era um robô. Eu também não me sentia à vontade com câmera, não. Mas eu sabia que eu tinha que fazer, eu ia lá e fazia.
Aí eu botava lá a câmera e eu falei assim, coisa esquisita, né? Eu ficava falando pra câmera de um celular. E aí eu ficava olhando para aquela câmera, parecia um robozinho falando lá, num cenário todo esquisito, mas eu queria fazer, porque eu sabia que eu tinha que fazer. Aí eu mandava para alguns amigos advogados. Na época eu ainda tinha um pouco de vergonha. Aí eu mandava, o que você achou desse vídeo? Você tá lendo? Não, tô lendo não. Não tinha o teleprompter. Tem até teleprompter hoje. Eu ficava decorando o que eu tinha que falar. Eu ficava horas decorando o que eu tinha que falar. Aí chegava na frente do vídeo, ficava lá, lembrando e séria, olhando para... Não posso perder o fio da meada. Então parecia que eu tava lendo, porque eu parecia um robô falando. Aí ele falou assim, porque... Mas para criticar, todo mundo critica, né? Sim. Ele tá parecendo um robô, mas vou postar assim mesmo. Aí eu ia postando os vídeos, começava a ter visualização, as pessoas começavam a falar... Mas eu fui com vergonha mesmo, eu fui sem saber direito como fazer, eu só sabia assim, eu tenho que fazer. Feito E fiz. é melhor do que perfeito. É isso que eu sempre digo, faça. Né? Quem faz tem a possibilidade de conseguir, quem não faz não vai conseguir. Então tudo é uma questão de tentativa, erro, acerto. E hoje em dia a gente vive um mundo que as coisas viralizam sem você imaginar que vai acontecer, né? Era um jogo de tentativa e erro. Tem vídeo meu que tem lá 2 milhões de views. Eu nunca imaginei que aquele vídeo ia ter isso. E tem vídeo que eu falo assim, esse vídeo é maravilhoso, vai viralizar. Não dá 100 nem views. aí a pessoa. Não dá 100 views. Eu falo, gente, mas por quê? Vai entender o que acontece, né? Então, assim... É essa conscientização que a gente precisa trazer. Esse podcast de hoje aqui, eu considero que a gente falou coisas muito valiosas, coisas muito caras, coisas transformadoras e que podem trazer muito resultado. Agora a pessoa pode escutar e achar a gente dois doidos, a pessoa pode escutar e falar faz sentido, e a pessoa pode olhar e falar vou fazer tudo que eles estão falando aqui, vamos ver se não vai dar certo. É uma escolha, a vida é escolha, né? E está na sua mão. E você colhe os resultados de acordo com as suas escolhas. Então, veja aí o que você está escolhendo. E é como o Afonso falou, esse Nova Cast aqui foi uma verdadeira lição, um tesouro entregue para você totalmente gratuito. Assiste novamente, manda para os seus amigos advogados, manda para outros colegas que estão reclamando, para mostrar assim, ó, para de reclamar, tem solução, tem caminho. Segue o Afonso, qual é o seu Instagram? Bota aí, pessoal, de seguir. Afonso Paciléu. @Afonso Paciléu. Ele faz muita coisa aqui em São Paulo. Se você é de São Paulo, vem para São Paulo, frequenta a OAB, tem muitos eventos que você desenvolve na OAB, promove na OAB, todo tem dia. Os cursos. Olha, gente, vocês têm que seguir os exemplos, né? Segue o meu canal também, o do YouTube, onde está o InovaCast, o meu Instagram, Lisandra Tomé. Eu tenho a comunidade Advogados de Negócios, onde eu ensino advogados a realmente se tornar advogados empreendedores, advogados de negócio. Você tem suas mentorias também, os seus treinamentos. Então, assim, você tem seus caminhos. Então siga. Se você gostou mais do Afonso, siga ele, busca a mentoria com ele. Se você gostou mais de mim, se você gostou dos dois, a gente faz um treinamento em conjunto também. A gente até pensou já fazer isso. Verdade. É isso. Então, assim, coloca aqui os seus comentários. O que esse NovaCast, esse podcast que a gente acabou de gravar, qual foi a diferença que ele fez na sua vida hoje, nos seus pensamentos, tá? Siga aqui a gente, comenta e é isso. É isso. Obrigado, Lisandra. Parabéns. Obrigada a você. Como sempre, fazendo um trabalho maravilhoso e levando tudo com muita leveza, com muita tranquilidade, que eu acho que é isso que as pessoas precisam, né? Entender aí que as coisas mudaram e eu acho que hoje esse teu trabalho aqui está sensacional. Obrigado, fiquei feliz, viu? E quem sabe agora eu vou gravar lá no Rio também, hein? Eu que fiquei muito feliz. Você está me devendo visita no Rio de Janeiro. Verdade. Eu tive que vir até São Paulo para te caçar. Verdade, mas eu vou. Irei.